SBT, a cara do Brasil. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Está começando mais um programa Segue-me. Hoje, nesse dia 12 de setembro de 2019. E setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, em que a igreja no mundo todo reza, na igreja no Brasil, né, na realidade, reza e aprofunda esse tema de mês da palavra, mês em que nós podemos aprofundar na Palavra de Deus. E também esse mês, a Organização Mundial da Saúde mobiliza para a prevenção ao suicídio, o qual é chamado Setembro Amarelo. E é um dos temas que nós vamos falar hoje, é o que nós vamos enfatizar nesse programa de hoje. Mas por que falar desse tema? Por que a igreja falar desse tema, né? O que a igreja tem a ver com isso? Então, hoje nós vamos tratar sobre isso. Nós temos um convidado, nós vamos falar com ele depois, no próximo bloco. Não saia daí, continue com a gente. E eu quero conversar com você hoje e falar o que a igreja fala através do Catecismo da Igreja Católica para nós. Antigamente se pensava que cometer suicídio, tirar a própria vida, né, era condenado. E já estava condenado. E muitas vezes a igreja... tinha algumas pessoas dentro da igreja, tinha esse pensamento de que as pessoas que cometiam suicídio, que tiravam a própria vida, que cometia esse tipo de coisa, estaria condenado. Mas a igreja nunca ensinou assim. E com o tempo, a igreja foi pensando sobre o assunto e chegou a ponto de agora tratar sobre isso dentro do Catecismo da Igreja Católica. E esse catecismo nos orienta e vai orientar cada um de nós, orienta você, orienta a mim sobre isso. E o catecismo diz assim, para mim e para você: cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a sua honra e a salvação de nossas almas. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Cada um é responsável pela sua própria vida. Então, se você é responsável, é preciso cuidar dela, é preciso levar essa vida para Deus, é preciso se entregar nas mãos de Deus. É o que nós falamos todo o programa, se entregar nas mãos do Senhor. E aí, deixa que Deus faça a graça, a partir do momento que nós nos lançamos na mão dele. E depois o catecismo continua no parágrafo 2281. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente o amor do próximo, porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com a sociedade familiar, nacional e humana, as quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor de Deus vivo. O suicídio é contrário ao amor de Deus vivo. O catecismo nos orienta e nos chama a atenção a nos entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus faça a graça na nossa vida. Então hoje, para falar desse assunto, para falar do Setembro Amarelo, eu quero convidar aqui com a gente o Dr. Vitor para nos ajudar, para nos auxiliar a falar sobre esse tema, o que pode ser feito, onde entra a medicina nesse caso. Boa noite. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Dr. Vitor, no nosso programa. É um prazer ter você aqui com a gente, né? E a primeira pergunta é: o que é Setembro Amarelo? O que significa isso? Bom, trata-se de uma campanha da Organização Mundial da Saúde para conscientizar as pessoas sobre como prevenir o suicídio, né? De uma forma geral. Certo. Onde entra o médico?
Bom, o médico entra na seguinte parte, identificar se o paciente apresenta um baixo, um médio ou um alto risco, e nos casos de alto risco, o paciente tem que ser encaminhado a algum atendimento psiquiátrico ou alguma instituição onde ele vai ficar internado, pois tem que ficar alguém com ele 24 horas, para que ele não faça o ato do suicídio. Certo. Sobre isso, o que pode levar uma pessoa ao suicídio? Um problema de saúde, é um problema psicológico? O que pode ser? Como a gente pode identificar isso? Entendi. Existem vários fatores de risco. Dentre eles, as pessoas que apresentam as doenças psiquiátricas, por exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia, dentre outras, mas não é exclusivo deste grupo. Existem algumas pessoas que passam por dificuldades na vida e que essas dificuldades vão cada vez se complicando mais, e a pessoa que não tem um suporte psicológico, não tem uma família, acabam desenvolvendo esse desejo de desistir devido à dor que eles estão sentindo. Certo. E como identificar alguém, porque até então, pelo meu pouco conhecimento, em algumas famílias, quando você percebe, já tem alguém que já está num estado muito avançado e às vezes a própria família não vê. Existe essa possibilidade? Existe. Geralmente as pessoas dão alguns sinais, elas começam a falar frases que indicam que ela está pedindo ajuda, frases que ela... Por exemplo, eu não aguento mais, eu preferi estar morto, coisas sutis que às vezes as pessoas não dão a devida importância, mas é um sinal que a pessoa está dando que ela poderá cometer o suicídio. Alguns estudos mostraram que 2/3 das pessoas que cometeram suicídio deram sinais antes para a família ou para amigos, mostrando que estavam descontentes com a situação, que preferiam estar mortos, etc. Por isso que a gente tem que sempre estar atento nessas situações. Outro detalhe, uma pergunta assim, nem sempre a pessoa que é sorridente não pode estar... É uma pergunta que... Sim, faz sentido, né? Às vezes a pessoa ela tem uma habilidade em esconder os sentimentos, né? Então, assim, às vezes apenas as pessoas do convívio mais próximo que acabam vendo alguma mudança. Em geral, essas pessoas que são mais introspectivas, elas dão sinais mais sutis, começam a mudar o comportamento, começam a se esquivar de situações onde elas são mais expostas, e aí a gente tem que sempre ficar atento a isso. Certo. E o que é feito após identificar isso? Como pode fazer? Qual é o procedimento? Procurar ajuda. Independente do risco, eu falei aqui que se tiver o alto risco aí a medicina entra, mas independente disso, o médico clínico geral no PSF, ou seja no pronto atendimento, ou os próprios familiares, vendo que existe esse risco, buscar ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, porque é um problema que muitas vezes a pessoa não consegue vencer sozinha. E todos nós não queremos que isso aconteça. Então, assim, estamos para ajudar. Então, sempre buscar ajuda. Tem até o Ministério da Saúde faz uma parceria com o CVV, né, que é um grupo de apoio também às pessoas que pretendem cometer suicídio, que tem falta de alguém para conversar às vezes, e aí o CVV ajuda nisso também. Mas de um modo geral, procurar ajuda. Não ficar achando que o problema, não há problema. Por exemplo, se você identificou na sua família, acha que tem algum problema, procura ajuda para não deixar a situação avançar a um ponto que não dá mais para fazer nada. Certinho. Doutor, só aguarde um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já para a gente terminar a nossa entrevista, tá Fechado. Bom? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim.
O posto número 1 oferece para você o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Lá você encontra conveniência completa com variedades de bebidas, salgados e guloseimas. São preços justos e qualidade Petrobras com controle de óleo no combustível. Troca de óleo com os melhores filtros e lubrificantes. Lá você encontra também os melhores e mais limpos banheiros de toda a região. E aos finais de semana, uma variedade de brinquedo para as crianças. Conheça o posto número 1, o primeiro do Mato Grosso, no centro de Alto Araguaia. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Estamos de volta com o nosso programa Segue-me e no segundo bloco estamos aqui com o Dr. Vitor, que vai nos ajudar a esclarecer mais um pouco sobre o Setembro Amarelo. E aquelas pessoas que de repente, que tem como, que às vezes de alguma forma consegue identificar ou tem como ela identificar o que ela pode fazer para ajudar alguém que está do lado com essa dificuldade. Bom, basicamente, se a pessoa detectar algumas mudanças bruscas de comportamento, algum isolamento, ela pode se aproximar dessa pessoa, tentar conversar com ela, ver o que ela está, qual é a situação que está incomodando ela. E se por acaso ela desconfiar que há alguma chance de suicídio, perguntar. Existe uma crença errônea nas pessoas em que você falar sobre suicídio pode você dar estímulo a ela. E na verdade não. Na verdade a gente precisa conversar sobre isso de uma forma franca com o paciente para descobrir se ele tem planos mesmo de fazer isso. E é justamente isso que classifica o paciente em baixo, médio ou alto risco. Então é basicamente a pessoa conversar com o paciente, tentar ouvir ele, o que ele tem a dizer sobre as situações que ele está passando, se ele acha que vai conseguir passar por isso, se ele precisa de ajuda. E se em qualquer momento você desconfiar que há a chance de suicídio, questioná-lo se ele tem essas ideias. Certo. Agora, para a gente encerrar, né? O que você disse, o que você pode falar para quem está nos assistindo, para aqueles que estão acompanhando e de repente alguém que está com nessa situação, o que você pode falar para nós? Olha, eu falo para todos que estão passando por alguma situação difícil que busquem ajuda. Não há problema que a gente não consegue resolver juntos. Então, sempre que tiver algum problema, que tiver qualquer coisa, busque ajuda. Não espere a situação se complicar. Sempre busque ajuda, seja médica, psicológica e o apoio familiar também é muito importante nesse processo da prevenção do suicídio. Então, sempre a mensagem que fica é buscar ajuda. Certo. Doutor, obrigado. Muito Nada. obrigado. Volte Opa, sempre, tá? Muito obrigado. Viu? Então, né, acabamos de ouvir agora o clínico Dr. Vitor falando sobre o Setembro Amarelo, quais os sintomas e também diante dessa situação, diante desse tema, nós tivemos também entrevista com uma psicóloga, onde ela vai falar também na parte da psicologia, o que fazer e como entrar nesse tema, o que pode ser feito. Vamos acompanhar. Meu nome é Jordana, eu sou psicóloga do CREAS de Santa Rita do Araguaia e esse mês a gente está desenvolvendo a campanha do Setembro Amarelo. Essa campanha é nacional e ela tem por objetivo combater o suicídio. Pelos meios de comunicação, a nível nacional, iluminação dos prédios, identificação da cor amarela, para falar sobre o suicídio. O objetivo é falar sobre o tema e assim desmistificar um pouco esse assunto sobre o suicídio, promover debates, campanhas e palestras, passeatas, tudo para divulgar o tema e para estimular as pessoas que estejam passando por alguma dificuldade procurar ajuda. O objetivo da campanha é informar a população e deixar claro que o suicídio ele pode ser impedido, ele pode ser evitado e que cerca de 9 a cada 10 casos de suicídio podem ser impedidos, né? O trabalho da psicóloga na campanha vem junto com tudo isso,
de informar sobre os tipos de transtornos psicológicos que levam a pessoa a cometer suicídio, de atender a pessoa que está no momento de crise. Uma das coisas que a gente orienta é como identificar a pessoa que está com a ideação suicida, teve a tentativa de cometer o suicídio mesmo. E uma das maneiras da gente identificar é pessoas que tiveram mudança de comportamento repentinas, uma pessoa que era feliz, animada, extrovertida, teve essa mudança de comportamento, passou a se retrair, ficar tímida. Pessoas que têm algum histórico de suicídio na família, ou que estão passando por algum momento difícil, um momento de luto, ou final de algum relacionamento, ou alguma doença na família. Então, existem vários fatores que levam a pessoa a pensar cometer suicídio. E cabe a nós, como população, orientar e também observar quem está à nossa volta para identificar esses sinais. Muita gente com depressão acaba não manifestando esses sinais. Mas, de uma maneira ou de outra, se a gente se preocupar e demonstrar interesse por quem está ao nosso redor, preocupação, essa pessoa acaba se sentindo valorizada e acaba tendo uma abertura para conversar com a gente nos momentos difíceis. E é esse o objetivo da campanha, a valorização da vida. A questão da prevenção ao suicídio, ele não fica só no Setembro Amarelo, né? Ele deve ser contínuo. É escolhido o mês, né? Só que durante todo o ano a campanha continua. A gente continua informando as pessoas, continua atendendo, continua buscando casos, né? Para que não fique só em setembro, continue o ano inteiro. Mas a gente sempre colhe esses frutos do Setembro Amarelo durante todo o ano. Então a gente realiza a campanha. E durante o ano vem pessoas falando que eu lembro de tal palestra, do que você falou, e aí eu vim te procurar através disso. Então, o interessante é isso. Divulgamos a informação, espalhamos ela, e as pessoas vêm procurar a gente depois quando realmente está precisando, quando realmente está acontecendo alguma coisa na família ou com ela mesma. Então, a campanha não é só setembro, é o ano inteiro. Existe um pensamento, né, de que divulgar números de suicídio pode ocorrer de aumentar este número, encorajar pessoas a cometer suicídio. Isso é mito ou verdade? Não, isso é completamente mito. Divulgar informações e estatísticas nunca aumenta a probabilidade da pessoa cometer suicídio. Falar de suicídio não vai instigar ninguém a cometer suicídio. Pelo contrário, vai conscientizar das causas, né? Conscientizar dos sintomas, mas nunca vai estimular a pessoa a cometer suicídio. Pelo contrário, a pessoa vai ver que tem pessoas que se preocupam em combater e ela vai sentir que ela não está sozinha, que tem alguém que se preocupa com aquele problema que ela está passando. Então, de nenhuma forma, divulgar e falar sobre o suicídio vai estimular. Pelo contrário, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente quebrar esse tabu do tema, mais as pessoas vão saber que tem onde procurar ajuda, que tem respaldo, tem apoio e tentar diminuir essas taxas de suicídio. Então, acabamos de ouvir agora a psicóloga, né? E tenha certeza, sempre vai ter alguém disposto a te ouvir. Qualquer dúvida, se você de repente passa por essa situação, temos também o CVV, como o doutor disse naquele momento, do CVV. E pode discar 188, você vai com certeza ouvir alguém, vai entrar em contato com alguém que vai poder te ouvir. E não se esqueça também que no final do programa, no último bloco, nós temos o depoimento de uma mãe que perdeu seu filho numa situação de suicídio também. Mas é muito importante estar ouvindo. Voltamos já. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim.
Posto número 1 oferece para você o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Lá você encontra conveniência completa com variedades de bebidas, salgados e guloseimas. São preços justos e qualidade Petrobras com controle de óleo no combustível. Troca de óleo com os melhores filtros e lubrificantes. Lá você encontra também os melhores e mais limpos banheiros de toda a região. E aos finais de semana, uma variedade de brinquedo para as crianças. Conheça o Posto número 1, o primeiro do Mato Grosso, no centro de Alto Araguaia. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa e já com os avisos do nosso programa, né? Hoje, a partir das 19h30, nós temos a celebração da Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, às 6h30 da manhã, nós temos a Santa Missa na Igreja Matriz e também no dia 20 de setembro inicia a novena dos Santos, a novena de São Miguel Arcanjo. Todos são convidados especiais a participar conosco. E aí a oportunidade para você que é músico, você que toca violão, toca algum instrumento, nós vamos ter o primeiro encontro para músicos que queira servir na comunidade, na igreja. Esse encontro será no dia 21, no próximo dia 21 de setembro, no Salão da Capela Nossa Senhora Aparecida. Você que deseja participar, procura a Secretaria da Paróquia, faça já a sua inscrição. Com certeza você será muito bem-vindo. E não se esqueça de acompanhar com a gente, de segunda a sexta, o programa Diário Espiritual com o Padre Humberto, às 11h45. De segunda a sexta, às 11h45, o programa Diário Espiritual. E nós estamos aqui com o programa Segue-me, toda quinta-feira às 18h15. E lembrando que esse programa é reprisado também às 15 horas. Obrigado porque você nos acompanhou. Que Deus abençoe sua casa, sua família, abençoe cada um. E você coloque nesse momento a sua vida nas mãos do Senhor, que com certeza Ele vai fazer a diferença. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Meu nome é Sebastiana Lopes de Freitas, tenho 50 anos. Meu filho Vinícius, ele tinha 28 anos de idade, era policial militar do estado de Mato Grosso. E no dia 8 de agosto, ele cometeu suicídio. Ele vinha passando por problemas de depressão desde 2015. Ele parou de tomar a medicação por conta própria. Uma coisa que eu quero pedir para vocês, para ninguém fazer isso, porque a medicação ajuda a gente bastante. E só o médico que pode dar alta. Hoje eu faço uso também de medicação para depressão, já tem mais de ano que eu faço uso da medicação. É fácil? Não é. Todo dia você tem que tomar remédios, mas é uma coisa assim, é um mal necessário. E depois que eu perdi meu filho tinha uma carreira, tinha uma vida inteira pela frente. Ele deixou um bebê de 5 meses na época. E assim, minha vida tem sido um dia após o outro. Não tem um dia que eu acorde de manhã, que a primeira coisa que eu lembro é do meu filho. Então é muito difícil. A saudade é grande demais. Não desejo que ninguém passe pelo que eu estou passando. Eu, juntamente com a minha família. Minha vida vai ser normal? Vai ser como antes? Nunca, nunca mais. Porque a ordem natural das coisas é os filhos sepultarem os pais, não os pais sepultarem os filhos. Infelizmente, eu tive que sepultar meu filho. E naquele dia que eu sepultei meu filho, eu sepultei também um pedaço de mim. Mas não é fácil, a vida é cheia de obstáculos. Mas eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. Enquanto vida eu tiver, que eu puder ajudar, que seja uma pessoa dentre 1000, dentre 100, eu vou lutar para não chegar a acontecer. A mais famílias passar pelo que a minha família e eu passo todos os dias. Não quero perder ninguém mais. É muito doloroso, é muito triste. Vamos ficar atentos aos nossos jovens, às pessoas que sofrem. Em vez de julgar, vamos tentar conversar, tentar entender, porque a vida é muito bela. Existe saída para tudo.
menos para a morte. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. SBT, a cara do Brasil.